filha, que o Senhor dê a liberdade, que os nossos corações estejam abertos para conhecer a missão, o trabalho que está sendo desenvolvido. E a Deus, desde já, a abençoamos, pedindo que o Senhor envie os teus anjos adiante dela e que a missão dela seja frutífera. Nós te oramos em nome de Jesus. Amém. Obrigada, pastor, pelo carinho. Eu amo os irmãos, poder sentar. Realmente é uma alegria muito grande de estar aqui. Eu trago um forte abraço da Igreja Batista Pé Formosa, dos pastores Pastor Carlos e pastora Jane. E eu gostaria de compartilhar com os irmãos, aquilo que Deus tem feito na minha vida, aquilo que o futuro qual Deus está traçando, para a minha vida. Eu também gostaria de apresentar a vocês o diácono Hugo, que está ali atrás, servo do Senhor, me ajudou na carona. A esposa dele ficou ali na igreja, ele veio aqui me ajudar. Glória a Deus, O que a gente faria sem os irmãos, não? A gente precisa um do outro, como disse o louvor. Mas, irmãos, Deus, assim, colocou uma palavra no meu coração que ele foi testificando através dos louvores. Deus fala muito comigo nos louvores, ele costuma testificar com louvores. Às vezes eu acordo com louvor na cabeça e eu já fico com a minha anteninha assim ligada, porque Deus já está falando comigo. Amém? E eu quero testificar que a presença do amor de Deus aqui nessa igreja está muito grande. E aí, eu falei assim, não tem como. Começou a escorrer assim a lágrima, porque como não se quebrantar, diante do amor e da presença de Deus, É algo assim muito tremendo que a gente vive na presença do Senhor. Mas, irmãos, vamos compartilhar a palavra no livro que está em Efésios 3. Efésios 3. E a gente vai para o versículo 14. A oração em favor do povo de Deus. Posso começar a ler? Todos abriram? Amém? Por esse motivo eu me ajoelho diante do Pai, de quem todas as famílias no céu e na terra recebem o seu verdadeiro nome. E peço a Deus que, da riqueza da sua glória, Ele, por meio do seu Espírito, dê a vocês poder, para que sejam espiritualmente fortes. Peço também que, por meio da fé, Cristo viva no coração de vocês, e oro para que vocês tenham raízes e alicerces no amor, para que assim, junto com todo o povo de Deus, vocês possam compreender o amor de Cristo em toda a sua largura, comprimento, altura e profundidade. Sim, embora seja impossível conhecê-lo perfeitamente, peço que vocês venham a conhecê-lo para que assim Deus encha completamente o ser de vocês com a sua natureza. E agora, que a glória seja dada a Deus, o qual, por meio do seu poder que age em nós, pode fazer muito mais do que nós pedimos ou até pensamos. Glória a Deus por meio da igreja e por meio de Cristo Jesus, por todos os tempos e para todos sempre. Amém. Irmãos, essa mensagem é para mim, essa mensagem é para você. Deus falou tão claramente no meu coração como que Deus é aquele pastor que abraça a gente, que conforta, que compartilha conosco a sua fortaleza, porque a gente serve a um Deus que é
forte, não é isso? Maravilhoso conselheiro, Pai da eternidade, Deus forte, príncipe da paz. Por que Paulo estava deixando justamente essa mensagem para esse povo específico? Porque estava preso. Primeira prisão dele. E a notícia chegou até eles. Nós, seres humanos, a gente tem um grande desafio. Permanecer fiel, permanecer constante, permanecer sem perder o alvo, independente das circunstâncias ou das notícias que chegam aos nossos ouvidos. É algo que Deus vai fortalecendo a gente, né? A cada prova, a cada luta, Ele vai ali. Mas Paulo, ele tinha uma preocupação, né, com esse povo. Por quê? Porque ele partilhou daquela obra, esteve presente ali. Os meus irmãos, né, chegaram quase 3 anos ali, lado a lado com os irmãos. Eu ajudei naquela obra fundamental, a encarnar Cristo no coração desses irmãos. Então, eu me sinto ligado a vocês, né? E o Espírito Santo de Deus, ele é tão poderoso que ele, mesmo preso, ele começa a inspirar o coração de Paulo para estar falando àqueles irmãos uma mensagem que na verdade é uma oração, né? A gente lê como uma mensagem, mas a gente vê o poder da oração do justo. A gente vê o poder, né, do Espírito Santo atuando na sua vida quando você se coloca na brecha a favor de um povo, a favor de famílias, a favor dos seus irmãos. Por quê? Porque a bênção daquele povo é a minha bênção também. Nós somos corpo. Eu estou ligada, não tem como a gente se separar, né? Nós temos só uma cabeça. Mas ele escreve àquele povo justamente para que eles não desfalecessem, mas para ao contrário, para que eles começassem a entender que tudo que Paulo estava passando é para a glória de Deus. Amém. Tudo está sendo para a glória de Deus. Deus está no controle de todas as coisas. A gente, como ser humano, pergunta assim: você quer ser preso? É meio difícil alguém falar assim: que legal, mas quando a gente pensa que ele foi preso porque ele pregou os gentios e aquilo ali, na verdade, foi fruto de uma obra divina, que ele estava incomodando o inferno, porque a obra que incomoda o inferno é a obra que é perseguida, né? É a obra em que aquele ali que é o principal ali, muitas vezes ele sofre, né? Como para-raio, né? Que nem os nossos pastores, né? Antes da igreja passar por alguma coisa, o para-raio está ali. O pastor Benjamin, o pastor Rafael, né? Rafael. Me desculpe que eu tenho problema com o nome, gente. Olhem pela minha memória, eu sou meio desmemoriadinha. Mas, irmãos, então a gente vê o cuidado de Deus abraçar aquele povo com o seu amor. Porque talvez na hora que a gente vem se sentir fraco ou no sentido assim de estar sem forças, o amor de Deus, a palavra de Deus, a palavra que vem de Deus, ela tem o poder para nos levantar. Porque a gente não tem qualquer livrozinho, a gente sabe. A palavra de Deus, a pregação de Deus é o poder de Deus. E isso, essa palavra poder de Deus, né, no grego também é assimilada à força. Toda vez que você ouve a palavra de Deus, você está sendo fortalecido. Toda vez que Ele ministra a palavra nos nossos corações, a gente está sendo ali alicerçado, edificado. Então, qual foi a intenção de Paulo? Edificar as famílias, né? Porque eu coloquei uma semente, né, em Éfeso, e essa semente não pode se perder, ela tem que passar pelas gerações, pelas descendências. É o cuidado de Deus para que a obra
faz, todo discipulado, toda pregação, Deus ali está no controle para quê? Para trazer o crescimento, né? No tempo devido. Então, eles não estavam olhando, eles estavam ensinando a eles, né? E a gente só amadurece na prova, na luta. É assim, né? Amadurecer essa fé. Porque todos nós precisamos chegar a uma estatura, amém? A estatura do varão perfeito. Então, ele está ensinando como a gente viver nesse amor de Deus, né? Ele está ensinando a gente a estar vivendo essa unidade entre os irmãos, que vai fazer toda a diferença para que seja a vitória carimbada do corpo. Amém? Então, ele diz aqui, para que segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais cheios, que sejais corroborados, sejam fortalecidos, sejam capacitados. Deus está forjando na gente uma resistência, né? O poder pelo seu Espírito, né? Por quê? Para que Cristo, que é o nosso remidor, Cristo, o nosso querido irmão mais velho, né? Ungido, né? Venha nos habilitar e venha exercer um poder através do seu Espírito, da sua palavra, que nós venhamos estar permanentemente na plenitude. A preocupação dele era viver a plenitude. Isso é um cuidado inerente a todo cristão, desde que ele se converte. Viver em plenitude de vida, novidade de vida. Mas as tribulações querem tirar essa plenitude da gente. Mas a gente vai olhar para o alto. Amém? Então, nós estamos sendo treinados como um grande exército para estar sempre mantendo o nosso alvo, não perdendo a visão, para que nós venhamos estar vivendo essa plenitude. Por quê? Porque ele, quando ele fala de Cristo, ele também está falando da sua divindade, do poder de um Deus que ele cria e torna existência as coisas que não existiam, né? Ele é um Deus que tem todo o poder e que também ele sustenta todas as coisas na terra. E mim também. Quem está sustentando é ele. Quem está sustentando é ele. Ele preserva a obra, ele preserva a nossa comunhão. O Espírito Santo está lá, você está achando que não dá mais, ele começa a gemer, com gemidos inexprimíveis, porque ele está preservando a nossa fé, ele está preservando a nossa unidade com Deus, com os nossos irmãos. Ele está ali trabalhando, não dorme, está atuando o tempo todo a nosso favor. Amém? Então, e aí ele tem um alvo, né, para esse povo, para que vocês possam perfeitamente compreender, né? Compreender o quê? E compreender, veja bem, não é você individualmente, compreender com todos os seus irmãos, porque a bênção é nossa, a bênção não é só minha. Se eu chegar na frente de algum, ainda não estou na bênção, porque a felicidade é de chegar todo mundo junto. Então, ele diz assim: compreender perfeitamente com todos os irmãos, com todos os santos, qual seja a largura, o comprimento, a altura, a profundidade, a intimidade com esse amor de Deus em nós. Todas as esferas da nossa vida, em tudo que diz respeito a você e a mim. Porque ele tem um objetivo, né? Que a gente seja luz, que a gente devolva para ele todo ensinamento, toda experiência, toda oração que o irmão um dia fez por você, toda luta, todo testemunho, tudo que aconteceu com você e comigo tem um propósito.
que seja testemunho para as nações. Que seja testemunho. Paulo é um exemplo de testemunho vivo. Quantas obras ele edificou? Amém? Então, eu, Bianca, eu comecei a ser tocada pelo Evangelho quando eu tinha 16 anos. Me arrependo profundamente de não ter tido uma infância na igreja. Eu acho que faz toda a diferença. É tempo perdido. Né? Mas o Senhor Jesus me alcançou. Aí para a gente ver como que Deus é fiel e usa as pessoas mais simples para chegar no Evangelho até você. Quando eu comecei a ir para a igreja, o senhor que trabalhava de faxineiro na minha casa, ele limpava e eu via que ele só estava orando. Estava orando, aí minha mãe até brincava assim, parece que ele está limpando 3 vezes no mesmo lugar, mas Deus estava ali. E ele estava orando. E aí todo final do dia que ele acabava o serviço dele, ele pegava a minha família, fazia uma roda na cozinha. Posso orar pela família de vocês? Pode. Seu Zé Luiz, sou baixinho assim, ó. Magrinho. Mas não é essa força, né, irmãos? Não é que nem Saúl, né? Não. A fortaleza que vem de Deus, né? A gente vê Deus sendo glorificado quando a gente não dá nada pela pessoa e Deus usando aquela pessoa assim com toda a autoridade e poder. Realmente é Deus ali. Né? Então, quando eu estava com 16 anos, eu fui apresentada a Jesus e nessa igreja que eu estou, a igreja do pastor Casa, a pastora Jane, eu já estou há 8 anos, então eu tenho aí uns 14 anos, né? De comunhão com Deus. Parênteses, 14 não, vamos botar 12. Porque, infelizmente, eu me afastei dos caminhos do Senhor, né? Retornei aos 20 anos, né? 2 anos depois, 2 anos me afastei, depois voltei. Mas, quando eu voltei, eu já voltei diferente, porque Deus ele faz como Ele quer. E eu comecei já a ter sonhos com nações, com índios, com povos orientais. Quando eu voltei, eu sabia, e eu vou dizer para os irmãos como eu voltei, para a gente se sentir amado, porque isso é o amor de Deus. Quando eu voltei, eu estava indo para uma direção de seguir práticas espíritas, algo com uma mistura com pêndulo, com floral, com colocar cartas, tarô, tudo que você possa imaginar assim de místico, né? Eu comecei a entrar para essa área, infelizmente. Aí Deus um dia não basta, porque Deus é Deus. E quem é filho nunca deixa de ser filho. E ele tem um dia determinado para dizer assim, é hoje que você vai voltar para casa e vai se endireitar com Deus. Então o que aconteceu? Eu estava numa van para o centro da cidade e eu tive assim uma visão muito rápida, assim, passou um flash, assim, como se a van que eu estava ia pegar fogo. E realmente pegou, irmão. Eu senti uma angústia, como fosse assim, ferrou. Acabou para mim. Eu saí daquela van a tempo, eu só vejo labaredas assim, que eu levantando o capô daquelas labaredas assim, mas eu saí correndo pelo centro da cidade, mas eu fiquei assim, Senhor, me perdoa, Senhor, eu vou voltar a te obedecer, Senhor, me ajuda, porque eu senti uma angústia como se eu já estivesse no inferno, uma angústia assim de morte, né? Mas a gente sabe que se a gente perdoa, se a gente confessa o pecado, né? Se a gente se arrepende, o pecado confessado é pecado perdoado. E aí eu falei assim, Senhor, a partir de hoje eu vou voltar para a tua casa. Aí eu voltei mesmo, mas voltei decidida, eu voltei com um outro posicionamento, né? Uma nova postura, né? Que eu voltei para os caminhos do Senhor. E aí, ele
assim, ele deixou claro no meu coração a minha chamada para missões, né, para o campo missionário. Então, eu tendo certeza disso, né, usando até um casal de missionários na minha igreja, falou assim: o que você está fazendo para que o seu chamado se torne existência? Porque uma coisa é Deus te chamar, outra coisa é você ir obedecer. Eu falei, é verdade. E aí eu conversando, eu falei assim: poxa, o que seria preciso, Senhor? O que eu tenho? Como que eu devo agir? Como que eu vou então me organizar para que isso venha a ser concluído? Então eu estava conversando com esse casal de missionários na nossa igreja, o pastor Coelho e a missionária Reginora. Ela falou assim: olha, seria tão bom se você se aprofundasse, estudasse mais, paralelo a isso, que você entrasse num seminário, né, fizesse um curso de preparação para envio de missionários. Eu falei: tá bom. Línguas também é bom, se você puder estar no curso de inglês e tal. Eu falei assim: tá bom. Então, o que acontece? Nesse tempo até que eu estava afastada, eu estava fazendo musicoterapia. 4 anos de graduação e tal. E aí Deus também abriu uma porta também na psicopedagogia, que me chamou a atenção. Porque, amados, quando Deus falou missões, que na minha cabeça, eu falei assim: qual é a profissão que eu tenho que fazer? Quais são os cursos que eu tenho que fazer para esse chamado que o Senhor tem para mim? Então Deus foi colocando, né? A musicoterapia, a psicopedagogia. E aí chegou um momento, né, que os pastores, o pastor falou assim: seria bom você estar no seminário. Então eu entrei no seminário, no Estevão, né, o seminário teológico evangélico Batista Nacional, lá na ilha do Governador, que ele acontece lá na igreja Monte Terezinha, né? E aí, quando foi ano passado, né, os meus pastores da liderança, né, me abençoaram com esse curso no CIEM, né, de pós-graduação em missiologia para envio, para formação missionária. Então, irmãos, isso é um trajeto que Deus foi construindo no meu coração, né? Mas o meu principal estágio foi na minha igreja. Deus, é como se Deus falasse assim: aproveite tudo que tem na sua igreja, faça um pouco de tudo, você não sabe o que você vai se deparar. A sua igreja é o principal estágio. Eu falei: amém. Aí o pastor: vamos lá no aeroporto. A gente tem um espaço lá no aeroporto cedido pela Infraero. Se você for lá no aeroporto internacional, você vai ver ali toda sexta-feira às 6 horas, culto na capela do aeroporto. Vamos fazer tal em tal lugar, no Bela Vista, vamos ajudar nas crianças. E assim foi indo, irmãos. A gente vai pegando a experiência com a prática, não é mesmo? E principalmente com a prática na nossa igreja. Então, e Deus, assim, tem nos abençoado, assim, grandemente, né? Construindo e colocando, né, essa visão de missões, de evangelismo, né, no coração dos meus pastores, que é a mesma visão também dos pastores, né, Benjamin e Rafael, né, que tem também apoiado, né, que tem investido, que tem ali formado, né, a igreja também com essa visão. Então, quando chega esse ano, Deus, ele me chama para Iquitos, né, que é lá no Peru. E o que essa cidade é? Ela é considerada uma cidade assim, do mundo, assim como fosse a mais populosa, mas no sentido assim, de não alcançada por via terrestre. Imagine ela como se fosse uma ilha que só dá para chegar ou de avião ou de barco. Por quê? Porque essa região de Iquitos, ela está a noroeste ali do Peru. Vamos pensar assim, se a gente estiver no mapa. Cachorro, que é o isso. Do mapa. Pode sim, pode sim. Pode. Vai pegar, vou puxar. É legal o pessoal ver, porque... Isso, é verdade, é verdade.
está focado aqui. Legal. Bacana. O veículo é fixo, não dá para ajudar o foco. Então aqui, irmãos, aqui você vê que banhado aqui, na Bacia do Amazonas, mas 2 outros dias que a gente vai ver, pode passar, irmão. Cidade do departamento, veja bem, Peru todo, aqui. Lima, aqui. Iquitos, para cá. Essa parte em vermelho aqui, ó, é o departamento de Loreto, tá bom? É dentro do departamento de Loreto, cerca de 922 mil habitantes, considerada a capital da Amazônia peruana. Então, vou estar lá na selva peruana. Amém? A bandeira de Iquitos, pode passar, tem a ver com a história do povo, porque é o meio de sobrevivência deles, né? Que é a pesca, que é ali o transporte dele, a canoa. Enfim, o nome da cidade provém do povo indígena Iquito, que atualmente vive em pequenas vilas ao longo dos rios Maranhão, que é o nosso Amazonas, né? Tigre e Nanai, com populações do Peru e Equador. Vamos passando. Gente, a população ribeirinha. Essa população ribeirinha, ela é resultado atualmente de várias tribos que foram, a exemplo da África, que foram misturadas, quando justamente aconteceu no século XVIII a atuação dos padres jesuítas que fundaram, né, esse lugar Iquitos, mas que também misturaram, né, os povos entre si. Então é resultado de vários povos indígenas. Mas, não sei se os irmãos repararam, as casinhas ali sobre a água, né? A gente vê que é um lugar onde realmente tem uma carência em todos os sentidos. Você vê a ausência de um saneamento básico, né? Você vê ali as condições das casas, abaixo da linha da pobreza. Vamos passar? Isso, as casinhas ali de palafita. Tá vendo esse sol? É porque ele tem um clima equatorial, porque está bem em cima mesmo do Equador. Então lá é quente. É clima assim, equatorial, quente e úmido. Né? Calor, 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 aí cai aquela chuvarada. Enfim. Né? Os meios de transporte mais predominantes, como eu falei para os irmãos, só dá para chegar de avião. Né? Tem um porto lá, né? Também. Tem os barcos que são mais comuns, né? Principalmente esses motorizados. Pode passar. Isso aí é uma cena assim, trivial, né? Vou fazer umas compras. Pega ali a canoazinha, vai, isso é o transporte deles. Que é o mais interessante aqui, que é diferente pra gente, né? Justamente esse motocarros, né? Que é como se fosse em vez de ser uma charrete, em vez de ser um cavalo, é uma moto, né? Que tem. Mas lá ali, tranquilo, tem os outros transportes como a gente está acostumado. E a gente vai dar uma paradinha aqui nessa foto. A gente pode comprovar, irmãos, a carência, né? Nas diversas esferas. É carência na alfabetização, é carência em relação às estruturas familiares. Porque por ser um povo pobre, é um povo que o trabalho informal lá é algo que faz com que o país fique mais pobre ainda. O que tem para vender, vende, mas não tem nenhum tipo de seguro, nenhuma lei que ampare, né? Como a gente sabe aqui de carteira assinada. Então, aquele comércio informal, vendeu, tem, não vendeu, não tem. Infelizmente, isso faz com que as crianças também venham vender coisas, né? Como acontece aqui no Brasil, né? Diferente, né? Usando as crianças ali, em vez de estarem focando nos estudos, precisam vender para ajudar no sustento da família. Prostituição infantil, infelizmente também, porque
ela é considerada, Iquitos é uma cidade considerada muito exótica, porque tem aquela parte ali da Amazônia, tem a reserva, e tem alguns lugares assim, alguns hotéis em Iquitos, só que assim, é para chamar o turista, a população mesmo arrasada, né? Então, Deus ele me chamou para esse desafio, né? Que está neste lugar aqui, que está sendo representado pela irmã Raquel Fernandes. Ela é ovelha do pastor Marcos Sucupira, da Igreja Batista do Estácio, e ela já está ali pelo menos há uns 8 meses em Iquitos. Essa é a igreja Vida e Paz, né? Na nossa convenção, lá no caso a convenção peruana, Batista Nacional de Lara. Mas assim, ela me chamou, a gente teve um contato, né, com os pastores, e eu seguindo nessa linha assim, de estar colocando o estágio, a prática missionária, né? Porque isso é um treinamento transcultural, é muito mais difícil do que você estar no seu país, por uma série de razões, né? Seja a cultura, seja a língua. Então Deus ali, Ele colocou esse lugar, né, à minha frente. E Ele, assim, é um desafio estar ali, porque a mentalidade daquele povo é uma mentalidade machista, onde a mulher não é nada. A missionária Raquel que está lá, ela é solteira. Vocês vão ver que ela é assim, só um pouquinho mais velha do que eu, mas assim, é um desafio estar num lugar assim, machista e solteira, né? Essa mulher, né, eu acredito que o pensamento deles assim, em relação a mulheres ensinando, né, deve ser algo assim que deve um pouco, né, chocar, né? Mas vamos lá. Aqui está a missionária Raquel, né? Aqui o rostinho das crianças, vocês podem ver que a gente não tem nada a ver, a gente vende com o povo, mas é Deus que envia, né, irmãos? É o Espírito Santo que convence. Mas ela, né, é uma negona linda, é uma branquela azeda, sofrendo com sol. Eu falei, ali vai ser uma dupla dinâmica. Mas é assim que Deus faz, né? E assim, qual é o desafio, né? Estar estimulando o discipulado, o treinamento de liderança, de futuros líderes. Por quê? Olha essa foto aqui, vamos passar para outras fotos. Ela indo no discipulado, pode passar para outra. A igreja, irmãos, tem 50 crianças e 20 adultos. E não tem líder nenhum lá, não. Com quem ela possa contar, não. Ela está pegando do zero. E ela, direcionada por Deus, assumiu essa igreja no início desse ano, porque a igreja ficou sem pastor. Houve um problema, ficou sem pastor, e aí acionaram ela. Então você vê que só Deus está à nossa frente. Então, e junto com ela, né, eu vou estar justamente apoiando ela, né, nesse treinamento de líderes locais. E uma coisa que ela pediu, tipo assim, você estando lá, a prioridade é essa, a área do louvor. Porque eles contrataram um professor, só que o professor meio que sumiu com o dinheiro e tal, e não deu jeito nenhum, e ficou por isso mesmo. E ela falou, olha, se você conseguindo ali estar ele abençoando, só eu já vou dar glória a Deus, já vou ficar feliz da vida, porque o louvor não é minha praia. Não, né? Então, assim, eu fico feliz de estar participando, né? De estar indo agora em agosto, dia 11, para essa terra. Eu já estou orando por esse povo já está no meu coração. Ela também, porque a gente vai trocando os e-mails, vai perguntando sobre o povo, vai dividindo motivos de oração, e aí Deus já vai construindo aquele carinho, né? Sem eu conhecer ela pessoalmente, Deus já vai colocando o amor em relação a ela, em relação à obra, em relação às pessoas desse lugar. Então, eu vou dar uma paradinha aqui. Quando eu olho
preocupação, né, de formar uma igreja madura, uma liderança madura, que é a preocupação de todo aquele que está à frente de uma obra. Eu lembro muito da missionária, né? E esse amor que ela tem, porque, gente, só o amor de Deus, para você assumir um desafio desse, o amor de Deus não explica. É o amor de Deus pela vida, é o amor que Ele coloca nos nossos corações, né? Essa preocupação dela, né, de não deixar a igreja morrer, né, de não deixar a obra, né, se desvaindo com o tempo. Com a mesma preocupação de Paulo, né, que eles perseverassem e que isso fosse passado de geração em geração. Ela está semeando numa geração de crianças, ela está semeando em adultos, para que aquilo ali sejam criadas ali raízes profundas, né, no Evangelho. E eu tenho uma bênção de estar participando dessa obra, porque você ser chamado para fazer a obra de Deus, qualquer que seja, não é só por Pedro, não, qualquer que seja, estar na porta, você servir lá na cozinha, lavar a louça, qualquer coisa que você faça para Deus é uma honra, porque é para Deus. É para Deus que Ele está fazendo, né? Então, assim, eu gostaria de estar compartilhando com vocês esses motivos de oração. Você que gostaria de me adotar em oração, olha, eu preciso de uma retaguarda de oração muito grande, né? Uma guerra, a gente não consegue viver uma guerra sozinha, não, a gente tem que estar em exército. Já viu alguém ganhar uma guerra, uma pessoa só? Não existe isso, não tem como. Então, irmão, ore pela minha família, pela minha vida espiritual, ore pela vida espiritual da missionária Raquel, pela saúde dela, né? Para que esse povo venha ganhar o coração, a terra do coração desse povo. Eu peço aquela terra do coração que a gente vê ali na parábola, né? Senhor, me dá um coração de terra boa, não de espinho, nem de pedra, de terra boa. Quando a gente lança a semente, né? Vai estar ali. Que a gente veja, né, a atuação ali, a gente já veja os frutos, Senhor, me dá esses corações, né? Salvação, né, daquele povo, né, aqueles que também estão afastados, como qualquer lugar deve ter, até porque muitos se acham que estão dentro da igreja e estão fora. Por quê? Porque lá na mentalidade de Quitos, lembra que eles sofreram a influência dos jesuítas? Mas acontece uma mistura, uma idolatria, uma consulta a bruxo. Por quê? Porque eles estão repetindo algumas coisas das tradições dos ancestrais deles. Então a gente está ali, até a gente, né? A palavra de Deus fazer efeito numa mentalidade que foi colocada em tradições em anos, só o Espírito Santo de Deus. Amém? A mente do homem, o coração do homem é algo muito diferente, né? Não é que nem batata, que você sabe que daqui a um tempo certo vai dar batata. O ser humano é diferente, é mais complexo. E pelo levantamento, né, de irmãos, igrejas de mantenedores, né, que vêm estar apoiando esse projeto. E aí eu queria terminar justamente com o último, pode colocar, irmãos, que é essa visão, né? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos são os pés, que anunciam a paz, que anunciam coisas boas. Lá em Romanos 10:15. Porque a paz, irmão, só vem através da sua reconciliação com Deus, do perdão de Deus, do poder do sangue de Deus agindo em nós. Aí a gente fica em paz, porque quando a gente confessou Jesus como Senhor e Salvador, eu deixei de estar em inimizade com Deus. A inimizade faz isso. Fica estranho, fica um negócio meio assim, né? Mas a gente se reconciliou com Deus. E a gente deve compartilhar essa paz, a paz de quem é reconciliado, que foi justificado, que tem aliança com Deus. É uma bênção que esse povo tem que ganhar, é direito deles. É direito deles. Deus quer isso. Que todos sejam alcançados, todas as nações. Amém? Então, irmãos, estejam comigo partilhando dessa visão, né? Eu preciso de uma retaguarda que me guie, de oração, de
todos os tipos de provisões que vocês possam imaginar, né? Porque eu estarei indo com todos. Não dá para ir sozinha, eu tenho que ir com a igreja aqui representada aqui na terra. Amém? Eu gostaria, quando eu vim aqui, a gente já está chegando a São Paulo, então acho que mais ou menos uns 13 minutinhos, e assim, Deus me fez lembrar de um louvor, né? Que ele fala justamente isso, como que Deus nos aperfeiçoa nas nossas fraquezas, nas nossas questões assim de ser humano, que envolve o coração, que envolve a alma, e o que ele faz, né, na vida do ser humano, né? Tudo que ele faz nas nossas vidas é para que a gente seja testemunha às nações. Então eu gostaria de louvar. Quem poderia me acompanhar? Tem aquele louvor do Diante do Trono, aclame ao Senhor. Tem alguém que poderia ali estar junto comigo? Esse louvor, irmãos, ele está consolidando a palavra, ele está consolidando tudo aquilo que Deus fez hoje de manhã em nossas vidas. Porque lembre-se, a presença do amor de Deus está muito forte. E Deus ainda não derrama o amor dele assim à toa, não. Né? Ele está investindo em nós e está investindo alto. Né? Para que a gente também venha devolver para ele. Vamos louvar o Senhor com este louvor? Meu Jesus, Salvador.
riqueza que não se compara. E quando a gente começa a ter cada vez mais intimidade com o reino de Deus, a sua presença, e as coisas vão caminhar, seu filho vai voltar, Deus vai dar um jeito nos relacionamentos, Deus vai consertar, vai colocar tudo no lugar. Tudo no lugar. Porque você está priorizando Ele. É promessa. Busca o reino de Deus, a sua justiça, o governo de Deus, a obediência a Deus, adore a Deus, todas as demais coisas vão ser acrescentadas. Amém? Gostaria de devolver a palavra ao pastor. E agradeço a oportunidade, os irmãos terem ouvido.